Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Heavy Metal número 33. E senhores, hoje a gente tem aqui um convidado iniciante, nunca veio aqui no Heavy Metal. Eu estou com o senhor Burt of Paradise, Burt Lancaster. Olá a todos, eu sou o Burt. Galera, antes da gente continuar, tem uns recadinhos rápidos de sempre. O e-mail pode ser enviado para heavymetalpauper@gmail.com. O Heavy Metal tá no YouTube também, os links estão na descrição. A gente tá colocando os gameplays e os podcasts lá, não esqueça de se inscrever, ajuda bastante a gente e custa 0 segundos para você. E é mais ou menos isso. Antes da gente começar a falar um pouquinho do Pauper Challenge, Burt, fala pra gente um pouquinho, cara, como é que você começou a jogar Magic, e aí eu sei que aparentemente o Pauper não foi seu primeiro formato, né? Você é originário do Legacy. Eu tenho hoje 33 anos, né? Eu sou de Goiânia aqui, famoso comedor de piquis. Eu jogo Magic já tem 18 anos, e então eu iniciei naquela época de julgamento, onde a gente só consultava preços de cartas daquela Dragão Brasil. Lembro bem. Então, na loja que eu jogava, era Solo Sagrado, hoje ela só vende online. Então, a gente lá não sabia o que era formato. Então, no início mesmo, foi aquela coisa, basicão, tava lá, aprendeu a jogar. Como que eu aprendi a jogar? O pessoal mesmo da minha residência jogava, e hoje eu sou o único que joga até hoje. Alguns jogam hoje Magic Arena, né, graças ao Wizard. E aos poucos comecei, vamos dizer, na era Standard, aí joguei o Extended, depois fui pro Legacy, depois fui entrando em outros formatos, Modern, Commander, e mais pra frente, depois de um bom tempo, eu comecei mesmo no nosso querido formato Pauper. Cara, e inclusive no Legacy, eu vou deixar esse link desse vídeo na descrição. Você ficou em segundo lugar no Campeonato Nacional de 2012, né, cara? Isso, em 2011 eu classifiquei no Nacional Legacy, mas eu não saí muito bem. Então, na época eu tinha o B Reanimate, então pra você ver, em 2011, tem muito tempo. Beleza, aí em 2012, que acho que fez o que me destacou, foi a Ravnica, que saiu o Xamã, né, Planeswalker. E com ele sendo das poucas pessoas que jogaram com ele no formato, e na época eu jogava com um Sultai, eu consegui fazer a final jogando contra o Tutuzinho, que ele estava de Snake Attack. E o Campeonato Nacional Legacy, até hoje, é um dos maiores campeonatos do calendário nacional, cara. Sempre dá muito player. E como é que foi em 2012? Deu muita gente? Como é que foi a emoção de chegar na final do campeonato grande assim? Nossa, eu muito feliz. Eu lembro que, como tem os jogos gravados, como foi comentado, né? O pessoal de Goiânia todo torcendo pra mim, só foi eu, o pessoal de Goiânia, Brasília. Todo mundo ficou animado. E pensa, eu mudei o baralho um dia antes. Cheguei lá, um amigo meu de São Paulo falou assim: eu tô testando esse aqui no Junte e tal, esse Xamã aqui. Eu falei: você acredita que eu tenho 3? Então vou jogar com 3, só tem 3. Lógico, se eu soubesse o potencial, eu tinha jogado com 4, né? Tanto que a criatura fez diferente. E se for pensar na época, um Sultai pro meta, que eu sou aquele jogador que todo mundo conhece que joga fora do meta. Mas eu tenho estratégia, planejo o site, tudo para poder estar preparado pro meta. Aí pensa a felicidade de você jogar, sabendo que você tem um potencial, porque assim, 2012 foi um ótimo ano. No início do semestre, quando ainda a gente tinha aqueles WMCQ, eu acabei passando em primeiro no suíço do Standard, jogando de RG, que naquela época era os RG e era os Delvers da vida, o W Delver, com o Anjo, era a época de Innistrad, né? Você falou de jogar de deck off-meta, isso é uma coisa que a gente tem que comentar um pouquinho hoje, porque quem não tá acompanhando, tá rolando agora o Clube da Luta. Se você tá ouvindo esse podcast na semana do lançamento, hoje é dia 29, a gente tá gravando dia 29, então você deve estar ouvindo aí sendo lançado na quinta-feira, dia 30, ou no feriado, dia 1º. Tá rolando o top 8 do Clube da Luta. O Burt já tá classificado pro top 4. Ele ganhou, inclusive, do Alexandre Weber no top 8. Ele tá jogando de Projeto X. E é um deck que, cara, desde que eu me entendo por gente no Pauper, eu olhava o Burt falando de Projeto X e compartilhando lista, compartilhando resultado. E como é que é o processo desse deck e de, assim, sem minhas palavras, de nadar contra a correnteza, de estar jogando com deck Rogue em um mar de decks, assim, tier, e galera indo tryhard no meta mesmo. Como é que é esse processo de pegar um deck, masterizar ele e conseguir fazer top 4 até o momento, né? Vai que a gente daqui a pouco tá falando com o campeão do Clube da Luta, não sabemos.
mas como é que é chegar no top 4 de um campeonato gigante internacional como o Clube da Luta, cara? Porque hoje o Clube da Luta, se eu não me engano, ele deu 116 players, sendo dessa vez, vamos dizer, um formato internacional, jogadores internacionais, pois a gente não resolveu fazer só com brasileiros. Abrimos vagas para jogar fora. Um pequena história do Project X para saber o porquê, após hoje, tem 3 anos que eu estou jogando baralho, consegui fazer resultados. O primeiro ano foi um teste de, vamos dizer, de criação do baralho e sem saber que existia a lista do baralho já que alguém tentou fazer. Eu fiz tipo na marra. O primeiro ano foi só derrota, jogando inscrição, torneio, muito isso no IRL. Aí eu falei, não, eu tenho que tentar corrigir, ver, atender o meta. Pensa, você ia jogar naquela época que o pessoal combava com Peregrino. Então, pensa, no meta você sabia que o Peregrino estava dominando. Então você fala, não, vamos tentar jogar tal, mas você viu que o deck não tinha muita coisa. Após o primeiro ano, já consegui ter melhores resultados, tentando fazer sinergia com os baralhos, porque quando eu pensei no deck, eu tinha montado um comando só de cartas permanente BG. Aí eu vi que existiam as cartas que se combavam. Nossa, eu vou montar um deck Pauper com isso. Por que não? Porque em Goiânia o Pauper não é tão competitivo. Na época eu comecei, claro, né? Igual hoje. Hoje, se você for olhar, se você não tiver um deck competitivo ou um deck que você sabe domine bem, você não consegue resultado. Teve semana que eu consegui ganhar 5 torneios de Pauper com o mesmo deck. E o pessoal já tava curtindo. Ó, quem ganhar dele vai ganhar alguma coisa. Ou vai deixar o cara ganhar todos os torneios. Pensa, num formato Pauper, onde o nível é competitivo, os baralhos são competitivos, senão acredito que o formato não estaria tão grande, e você com deck fora do meta, conseguindo bater de frente com os decks competitivos. Existe bad match? Sim, acho que de todo deck vai existir. Então, o que ajuda muito é persistência, porque assim, se o seu baralho está perdendo, por que será? Será que falta energia, falta isso? E quem vê, igual ele falou, acompanhando, eu sempre tô lá acompanhando o deck, testando, aí depois eu mando uma lista, mando os jogos que consegui ganhar, porque assim, o Tron pra mim é um bad matchup do deck. Porque é um deck que ele é bom contra. O Tron é um deck bom contra mid-range. Dá pra ganhar? Todo o deck dá pra ganhar. Isso é fato. Pode ser difícil? Pode, mas aí você tem que fazer o quê? Pegar a dificuldade do baralho e tentar melhorar contra o baralho que você tem dificuldade. Porque assim, pensa num deck que ganha vida infinita. Ele vai ser bom contra o quê? Às vezes contra um burn, com deck agro, essas coisas. Contra um controle de remoção, você tem que tomar uma nova postura. Contra um deck de combo, você tem que ter uma nova postura. Então tudo isso, conhecer o formato, conhecer as cartas, te ajuda muito a buscar um resultado melhor. Como você disse, dia 29 também, ou hoje, né? Então na sexta-feira está previsto jogar o top 4, que eu vou enfrentar um Boggles da Júlia, que ela passou também. Quando eu peguei o Alexandre, eu sabia que o Mets seria difícil porque ele é um tricampeão brasileiro de Pauper, ele também tem uns vídeos que faz no YouTube, ele traz conhecimento para todo mundo. Sabia que seria um nível competitivo. E as pessoas brincam aqui em Goiânia que eu gosto de jogar de Dex Hulk para dar chance pro pessoal de Goiânia que não tem muito conhecimento. Porque se você joga com um deck desse já consegue fazer resultado, imagina jogar um deck bom. Foi igual uma vez que eu tenho hoje, todos os decks, vão dizer assim, 90% dos decks do Pauper. Aí um dia eu falei, não, eu vou jogar com deck pra não banir. Que igual eu montei aquele UB, baniu. Montei um Peregrino, baniu. Aí isso fica banir nossos decks, né? Aí eu falei, não, beleza, vou jogar de Boros. Eu joguei com Boros na época, né? Eu falei assim, nossa, que deck delícia de jogar, moço. Ele tem muita energia, dá draw, não sei o que, compra, não sei o que. Aí pra você ver, eu fiz um 4-0 muito tranquilo, não por saber jogar, porque assim, você tem uma noção, você tem um estudo, porque isso é importante. Eu quero crescer no Magic. Tire um pouco do seu tempo, procure saber mais do formato. Ou a gente vai comentar um pouco do challenge, o porquê da escolha dos baralhos. Então isso aí ajuda muito a você querer crescer no formato também e no jogo. É isso aí. Mais pra frente tem um bloco que eu reservei só pra gente falar um pouquinho mais de Project X, falar das matches, falar o que é Gold Match, o que é Bad Match. E vou pedir pro Bush também dar umas dicas pra quem tá querendo começar a jogar com deck. Eu sei que tem muita gente que curte deck rogue, deck combo, e é um deck que eu, por exemplo, assisti a partida contra o Weber na stream e não teve combo, cara. Foi um BG mid-range jogando contra um Boros Bully e foi sensacional. E lembrando que o deck, a ideia dele é combar, só que quando você consegue colocar a opção de bater no cara, agredir o cara, você percebe que o deck está forte quando ele não depende de um combo pra ganhar um jogo.
onde alguns combos tem isso, ou você comba ou você perde. Eu tentei dar um plus num BG mid-range. Vamos falar de Pauper Challenge. A gente teve mais uma vez 2 challenges esse final de semana, sábado e domingo. E vamos começar falando do challengezinho do sábado. Novidade, porque antes não tinha challenge ali no sábado. É bom que a gente tá tendo mais campeonato assim, cara. Principalmente porque a galera tá em casa e tudo mais. É uma chance de ter até mais renda, né? Pra galera que vive de mall. O challenge de sábado, a gente teve 64 jogadores. O top 3 dos decks mais jogados. O primeiro foi o Fogtron, com 23% do meta e 15 unidades, né? 15 pessoas jogaram de Fogtron. O segundo foi o Boros Bully, com 10 decks jogando no campeonato. E o terceiro foi o Mono Blue Delver, com 6 decks jogando no campeonato. Uma curiosidade é que o MTG Goldfish, acho que estreou ontem ou hoje, uma funcionalidade que você consegue definir períodos de tempo para olhar o meta. E acho que, obviamente, eles excluíram algumas 10 cartas banidas, tipo o Jeskai Snow, que tinha ano passado. Mas se você botar por 365 dias, um ano, os decks mais jogados são exatamente esses 3. O Fogtron, o Boros Bully e o Mono Blue Delver. Igual ele estava comentando, fazendo a análise, o Fogtron hoje, para mim, está sendo um dos decks mais fortes, por conseguir parar os mid-range, os agros, que não conseguem finalizar até o quarto ou quinto turno. O Boros Bully, para mim, um ótimo deck, porque assim, tem counter também, tem draw. Infelizmente não manipula o topo, né? Mas ele consegue ter um draw, muito sinergia. Tem um counter que te ajuda a controlar às vezes aquela dificuldade. E o Mono Blue Delver, eu particularmente acho o deck interessante, mas eu vejo ele um deck mais de tempo. Porque assim, o R, eu preferi um R do que o Mono Blue, porque o R eu curto mais, remoções, porque só no tempo. A análise dos decks, igual teve a maioria, no de sábado, dando uma olhada aqui, eu não conheço uns rostos conhecidos. O deck campeão desse sábado foi um Tron novamente, as pessoas pedem o banimento, porque assim, antigamente ninguém usava o Rhino, então não tinha Rhino, achava justo, dava um fog, exilava o cemitério do cara, tá beleza. Depois que ele virou o potencial do Rhino, né? Não sei quem que foi a mente brilhante. Foi a mente que falou, por que não usar um bicho que entre jogo não deixa o cara não atacar? Só 4 manas, né? Por que não? O cara trouxe esse Rhino e já trouxe pro familiar. Pro familiar, já foi de presente. Não, vamos trazer um Rhino aqui. E a ideia, é engraçado falando esse trem de Blink e tal, que quando eu comecei a jogar o Pauper, eu tinha montado um Esper Blink, que antes não existia esses outros Blink, só tinha Blink, né, que vem do meu montário Blink. Eu tinha montado um Esper Blink que combava com Rato Voraz e combava com Ratos Chiadores, Ninja, e foi o primeiro deck que eu tinha montado no mall aqui, porque eu jogava muito com ele no IRL, tá, vou montar no mall também. Aí quando eu comprei Ninja era barato, tudo era barato, né, mas não jogava tanto igual. Hoje já tem vários decks no mall também, porque às vezes é bom você competir com os baralhos, entender como o outro baralho joga, pra você ver. Aí o cara teve inteligente de colocar esse rinoceronte e acabou, moço. Vai ter choradeira, a gente pede o ban, então pronto, não baniu. Fazendo uma leitura rápida aqui do meta por alto, o top 8 foi, o primeiro lugar foi um Fogtron, o segundo lugar foi um UB Delver, o terceiro lugar foi um Boros Bully, o quarto lugar foi um Dimir Land Destruction, o B Land Destruction. O quinto lugar foi um outro Tron do Matheus Ponciano, ele é brasileiro, inclusive ele fez o suíço, meteu 6-0 no suíço, foi super bem. Depois teve o Adepto Terra de Affinity, só que o Affinity dele é aquele Atog Shift, que é mais voltado pra combo, não é Affinity clássico, cheio de criatura, Carapace Forja. E aí a gente teve mais um Tron, 3 Trons no top 8. E um Elfos em oitavo. A gente tá vendo um ressurgimento do Tron, né? O meta é uma roda, né? Ele vai se autorregulando, vai subindo e vai descendo conforme os decks vão aparecendo mais ou menos, né? Ele tava meio sumido quando a galera tava jogando muito de Mono Blue e muito de Scred. E a resposta foi o Boros. Tiveram vários challenges com o Boros sendo deck mais jogado. Por exemplo, na semana passada foi o Boros Bully deck mais jogado do challenge de domingo. E no Super Qualifier também foi o deck mais jogado no começo do mês, dia 14 de abril. E agora a resposta disso é a galera tá voltando com o Tron. Então
Eu já vou cantar a bola aqui que semana que vem eu acho que a gente vai ver um pouquinho mais de fada por aí, cara. O que você tá achando disso? Porque, igual comentou, o Boros, quando o R, o Monoblue começa a crescer, o Boros começa a aparecer. E o Tron, pra aproveitar, ele começa a crescer em cima do Boros. Então, vamos dizer, tem sempre esse triângulo amoroso aí. Se vocês não, eu acho que o formato vai ter muito Tron, então vou jogar de Blue. Beleza, eu acho que vai ter muito Blue, jogar de Boros. Então esses três, querendo ou não, são os melhores decks, pode olhar. E de vez em quando passa um Jimmy LD, passa um Elvis, às vezes passa um top 8. Poucas pessoas você pode olhar que jogam de Elvis no competitivo, no Challenge, e é quase sempre os mesmos. Cada semana, se você quer jogar competitivo, compensa você estar de olho nessas listas, ver os decks mais jogados, treinar com baralho, porque Magic não é só, eu vou pegar e vou jogar. Pode ter sorte? Pode, claro, né? Porque você pode ficar brincando da top deck igual Yu-Gi-Oh! Lá, dos filmes. Eu preciso de tal carta. Aí você compra lá, beleza. Cartas. É coração das cartas. Você fala, não, meu avô me deu esse deck aqui, comprou meu primeiro baralho. E vai, moço. É desse jeito. Então, eu já joguei um Challenge, né? Só que eu acho que ocupa muito tempo da minha vida. Então, por isso que eu jogo muito de vez em nunca. E é uma quantidadezinha alta, ou de PP ou de Tix também pra jogar. Então, tipo assim, você tem que ter o dia pra jogar, tirar o dia pra jogar. Às vezes é um investimento, então às vezes você fala, não, acho que eu tô afim de jogar. Você tem que querer jogar pra conseguir fazer um bom resultado. Igual saiu nova edição, novos decks vão surgir, o pessoal vai testando e bola pra frente. Falando em novos decks, novas techs, a gente pode começar a comentar um pouquinho das listas desse challenge do sábado. Você olhou alguma coisa interessante por aí? Eu tava olhando aqui, por exemplo, de sábado, no top 9, começou a sair os Storm, né? Focada o Cycling, e depois você volta, começa a gerar muitas mana, aí ritual aqui, ritual ali, aí você acaba matando o cara não consumir espírito. Ou tem uma carta Haunting Misery que você vai remover X criaturas do seu cemitério de jogo e vai dar X de dano no jogador. Então, é um recycle, gera mana, volta tudo pra mão com o Storm, recicla. Então, por exemplo, o cara aqui fez top 9 no sábado. Então, é o Sauli. Se você for pensar, provavelmente treinou a semana toda, arrumou uma coisa aqui, arrumou outra coisa ali e foi jogar o Challenge. A gente tá atualmente com 3 versões que estão se formando do deck de Cycling Storm, e eu tô feliz pra caralho que isso esteja acontecendo, que esteja surgindo um novo deck forte no formato. E o Sauli, que ficou em nono no Challenge sábado, que o Bush tá falando, ele tá jogando com a versão de base preta. Basicamente só joga com pântanos e alguns artefatos, algumas coisas pra poder gerar a mana de outra cor, mas ele mata basicamente ciclando com mana preta. Mais pra frente a gente vai falar do top 8 do domingo, que teve outro Cycling Storm, só que jogando de base vermelha. E tem aquele youtuber, o Caleb Gannon, que ele criou mais um Storm de base verde, que joga com menos terreno, joga com Land Grant. Eu gravei no podcast que eu gravei com o Weber, eu vou deixar linkado na descrição. A gente comentou sobre as nossas cartas preferidas de Ikoria. E a minha foi o Drained Stinger, que é a criatura que toda vez que você cicla, você causa dano. E eu falei que eu acreditava que ele seria uma carta boa pro futuro. Tipo, daqui a algum tempo vai aparecer mais alguma coisa que vai possibilitar um deck de Cycling Storm, um deck de ciclar. E eu não imaginava que já estaria pronto, já teria peça suficiente pra montar esse deck aí. E aí eu fico feliz pra porra com isso aí. Se for analisar esse novo Storm, que assim, nascer um deck no formato do Pauper, ele é um pouco difícil, porque, vamos dizer, por causa dos 3 cabeças. O Tron, Boros e o Monoblue ou R, dependendo do dia abençoado de cada um desses decks de controle. Então pensa, o cara sabe, é difícil, pega um Tron e tal, mas ele aproveitou a mecânica. Assim, normalmente, quando sai novas edições, eu acho que a primeira semana é a melhor semana para você testar algum baralho, onde as pessoas não conhecem todas as cartas, porque tem gente que não tem tempo de estar estudando, diferente de outros, né? E conseguir fazer resultado. E quando você vê um novo resultado de algum deck que surgiu, é a mesma coisa que tem. Você às vezes sai daqui lá, um deck, eu esperava algo assim. Porque hoje, se for pensar, um Storm que não ganha o jogo na hora, tipo uma metralha, faz um punhado de ficha, aí você bate, onde a Wizards resolveu banir todos os Storm, né? Então pensa a diferença que você conseguir criar um outro formato de Storm que não seja banido ainda, né? Mas eu acredito que Grave Cemitério, a Wizard não foca tanto assim, né? Igual ela cria um Storm pra ganhar vida. Pensa quando você joga contra o Bird,
Quando você me deu, beleza. Afinal ganho 12 de vida aqui. Você tipo, você faz tipo o cara conceder, né? Mas fazer o que, né? Continuando um pouquinho sobre as listas, a lista do Sam Pop, que ganhou de Tron, ele tá usando umas coisas interessantes que estão surgindo algumas techs do Tron contra os decks de fadas. E ele jogou. E tava. Até o momento tá rolando uma dualidade. Se as pessoas jogavam com Scattershot de main ou com Rip the Graves de main. Ele botou as duas. Achei interessante. Ele foi bem preparado para enfrentar deck de fada com duas techs fortes de main deck. Ele não tá usando o Holy Light, que o Ryzen usou na lista de 10-0 dele. Mas ele voltou com a Electricity, que faz basicamente a mesma coisa, só que tá na base vermelha e não na branca. Achei interessante. Porque eu já tinha assistido, acho, algumas lives, que eu vou, olha que interessante. Não conheço a carta, deixa eu ver. Eu fui ver lá. Espertinho esse Tron. Então, por exemplo, às vezes até você que tá assistindo live de alguém, assim, dos caras que jogam fora, se o cara joga um tal baralho, é legal pra isso. Eu gosto de jogar com deck, a postura dele, então, por exemplo, se ele ganhou, ele já foi preparado, não, eu vou usar isso porque o formato vai ter muito Boros, vai ter muito Monoblue, então eu já vou preparar porque aqui não adianta, ele vai anular mas não vai anular as cópias. Outra listinha massa também que rolou essa semana foi o Oscar Franco em segundo lugar. O Oscar Franco, eu até gostaria de saber se vocês têm alguma informação a mais sobre esse player, manda nos comentários, porque ele tá fazendo muito resultado, então não sei a nacionalidade dele, vai que o cara BR aí também. Hoje, vamos dizer assim, que eu acredito que um bom jogador do nosso Pauper no MOL é brasileiro, porque depois que eu comecei a jogar mais o MOL, e num nível mais competitivo, eu comecei a perceber que tem muito brasileiro que joga, e os caras fazem resultado mesmo. Ele tá com. Acho que ele tá com aquele UB Next Level, não é? Ele tá com uma versão de UB Delver, que a galera também chama de UB Next Level. E ele tá usando inclusive algumas cartinhas novas. Ele tá jogando com um Suffocating Films de main deck e um de side. Suffocating Films é a nova, entre aspas, global, né? É um instantâneo custo 3, que dá -1/-1 pra todo mundo. Tem Cycling 2. Você vê que isso é muito importante. Eu não atualizei as cartas, que assim, como não teve pré-release, eu não parei para dar uma análise, né? Mas essa carta aqui já estou contratando meu deck, porque eu uso uma que faz uma coisa parecida, só que ela é duas pretas para fazer o mesmo efeito e não tem reciclar, então atualize os decks, galera. Sim, essa carta aí tá na minha lista eu comprei já no Moto, na minha lista de compra física, porque eu acho que ela vai jogar tanto no Mono Black quanto no B. Ela é interessante demais, cara, muito boa essa carta. Ele focou uma de main, uma de side e um edge, porque assim, eu que gosto de UB, um dos primeiros baratos que eu joguei na época, quando comecei, foi um Monogreen e Stomp, mas era T2, vamos dizer, na época, né? E depois eu fui para um Piscatog. Aí, engraçado que normalmente eu jogo de bug, né? Ou BG, ou BUG, então engraçado quando você começa, você gosta, você pega aquele estilo e joga. Joga com qualquer cor, mas tem aquelas cores do coração, né? Tem de 3 danos você, não é comigo não. Você tem de queimar o coleguinha, não é comigo. Eu joguei de Piscatog no T2 e no Extended na época também. É meu deck do coração até hoje. Esperando o Piscatog, viu, Luiz? Fica a dica aí, hein? Piscatog comum, hein? Novos decks surgirão, certeza. Facilmente. Finalizando a lista do Oscar Franco, tem outro detalhezinho que ele tá jogando com 4 Spreading Seas de sideboard. Spreading Seas é uma aura, custa um qualquer e um azul, encanta o terreno. E o terreno encantado, ele vira uma ilha e quando a hora entra em jogo, você compra uma carta. Interessante porque tanto pega Tron quanto pega Mystic Santuário do coleguinha e ele não pode... Sei lá, não. Não, eu não curto muito, né? Porque assim, contra o Tron, infelizmente tem o Flicker. Aí o cara já gera o azul com o Flicker. Sim. Mas eu acredito que era isso pro início, pro cara não fechar o Tron rápido e ele já ter aquela resposta. Poder bater. Em vez de ele fechar o Tron no 3, ele vai fechar pelo menos no 4. Talvez dê o tempo que o Bedelver precise pra botar um Gormag e começar a agredir. Pra agredir, então uns backup. Não é a melhor carta, mas por exemplo, você faz isso contra um Boros, se o cara não tiver só que sempre vai ser ruim contra esses decks com Balsilente. Mas sim, existe baralho e estratégia, porque se o cara fez resultado, né? Pegou o segundão lá, usou contra os baralhos certo, igual eu te falei, contra você bota o Delver no 1, aí ele já flipa ali abençoado aquele topo, já volta isso no 2, já traz o cara que o cara às vezes está fazendo um prisma. Então você pensa, se você consegue aquele tempo, mesmo se você tapou, você sabe que não vai fechar o trono no 3, aí se você for fechar o trono no 4º turno, e com isso você já ganhou 2 turnos, quase um turno extra, então você encaixa bem.
Então, tipo assim, esse é o diferencial, porque normalmente ou você volta com remoção de criaturas, ou você falta isso, o cara, ou algum descarte, o cara resolveu voltar focado, pensando assim, o B tem dificuldade contra Tron, ou melhorar um pouco. Igual, por exemplo, eu sempre acho esquisito o Zubê não usar nenhum tipo de édito no baralho. Esse aqui tá usando um édito diabólico no side, que é uma instante, que te ajuda contra o Auras, que eu vi que o baralho tem dificuldade sim contra Auras. Tem sim. Vou pular a lista do terceiro lugar que jogou de Boros Bully, porque ela tá bem padrãozinha, mas no quarto lugar a gente teve um Dimir Lane Destruction, que é um deck que eu montei IRL, né, que ele começou a aparecer. Em 2018 ele fez uns 5 zeros aí. Só que, cara, eu não sei se foi total inabilidade minha como piloto, ou se o deck só é ruim, mas ele conseguiu simplesmente fazer top 4 em um fucking challenge, cara. Um deck, um UB Lane Destruction top 4 no challenge. Eu já joguei contra esse baralho. Ele tinha um LD com um Delver, né? Pra botar pressão e com Fade Away, que é no meu ponto de vista, umas cartas mais chatas de se tomar num deck de bicho. Sim. Que é quase tipo 3 manas e destrói todas as suas criaturas. Porque normalmente você vai estar tapado. Ou não ter terreno, né? Essa versão ela nem usa Delver, ela tá usando 4 Algor of Bolas, 3 Gurmag Angler e 3 Tornes. E tá usando um pouquinho menos de Land Destruction do que a versão que eu usava. Tá usando 4 Rancid Earth, 4 Ice Quake e 4 Fade Away. A versão que eu usava tava usando 2 Bifal também. Ela tá usando os Bifal só de side. É que o Bifal também é uma remoção, então é ruim contra o Mono Black. Às vezes o cara já pensou no Mono Black, né? Aí pensou, 4 manos só destruir um terreno do cara, acho que eu vou focar nesses LD de início, por usar ritual também, botar aquela pressão no início. Mas eu acredito que pra ele usar de azul, ele pensou mais nisso. Um pouco do Fade Away, o Augur, que querendo ou não, o deck tá cheio de spells, e provavelmente o side. O legal da parte azul é que ele tem as cantrips, né? Então ele consegue continuar a ter gás no deck, tipo, não destrói 1 ou 2 terrenos, acabou. Sabe? Não tem mais nada na mão. Aí ele consegue continuar comprando carta e adiantando o jogo. Isso é a parte legal dos cantrips. Porque se você for pensar, você fica lá, eu tomo 2 vírus, compro 2. Você pode comprar 2 terrenos, não vai fazer nada. Você dando aquela manipulação, você já pode planejar seus próximos turnos, se for um Ponder, seus próximos 2 turnos. Você já imputou quando você precisa de uma carta específica, então essa splashar no azul já dá uma melhorada. E provavelmente quando o deck é pra rodar, moço, tá aí, ó, quarto lugar. Provavelmente, não sei se ele pegou o Tron, porque tem gente que fala, nossa, eu quero pegar Tron. Aí se o cara pegou o Tron no match ali, conseguiu chegar até o quarto. E depois não pegou às vezes um B, que não precisa de tanto lente. Bota pressão. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele jogou contra o Matheus Ponciano no top 8, ganhou do Tron. E no top 4 ele pegou o Oscar Franco, que ganhou dele de UB. Meio de UB, mas onde o B tem, vamos dizer assim, Delver, né? Não precisa de muito land. Ele vai precisar no máximo 3, seria um Panther e 2 ilhas pro Counter Spell e pronto. E se ele começa a destruir terreno, o Gurmag entra em jogo rapidinho também. Aí o cara que sabe jogar, segura ali o Panther, faz o Panther, Gurmag, manda do counter, acabou. Aí não consegue aguentar a pressão. Quando você tá pensando em destruir o land, o cara tá te batendo 5 ali. Aí, em quinto lugar, a gente teve a lista do Matheus Ponciano, que é brasileiro que ficou no top 8 aqui de Tron. Tem umas coisinhas diferentes na lista. Ele tá jogando, voltou com o Seagate. Seagate é uma carta que eu acho bem legal. Tá jogando com 2 Seagates. E tem um Prismatic Lens, que pessoalmente é uma carta que eu não sou muito fã. Que é um artefato custo 2, vira da mana incolor. Você paga 1, vira e ele filtra mana. É interessante, mas eu nunca testei assim a fundo pra ter uma opinião muito bem formada. É que antigamente os Tron, antes do Rhino, né, usavam muito essa carta. Aí eu acabei comprando algumas, né? Porque normalmente eu gosto de montar os baralhos e guardar pra deixar pegar poeira. Eu tenho uma lista usando isso. Eu vou pegar uma aqui e guardar. E igual falou, Seagate também. É porque às vezes o pessoal gosta de usar Seagate, gosta de usar Impulse. E às vezes pelo preço do Impulso no mall. Agora deu uma caída novamente. Que eu acredito que tava uns 3 tickets. E a última vez que eu olhei, eu acho que caiu pra 1. Então o Magic Online tá aí. Você tá querendo, você tem que ficar namorando o preço das cartas pra ver se dá uma caída, né? E porque assim, o Impulse é aquela carta que, dependendo da sua mão, no 2 você olha 4 para poder procurar uma base do Tron. O Seagate, ele é bom contra deck agro. Ele é um 3, ele é quase um Augur, só que num ponto ele é melhor, e no ruim que ele é 3 mana. Só isso. Se fosse, um exemplo, 2 mana, um 2 que dá um truque de mãos, eu acho que normalmente todo deck azul estaria usando, e o Augur
seria aposentado. Apesar que o Algor era incomum, né? Aí o Wizards falou assim, vamos dar um downgrade numa carta e ver como que ele se comporta no Pauper. É o que a gente sempre pede. Downgrade em cartas incomum, virar comum para poder usar nos formatos. A gente teve algumas listas, assim, como a gente já falou, A gente teve a lista do Adepto Terra também em sexto, que é o Atog Shift que a gente tava comentando mais cedo, é aquele Atog, aquele Affinity bem voltado pro combo. Em sétimo a gente teve um outro Tron, também um pouquinho diferente, com Fire Eyes e tudo mais. Mas teve a lista do oitavo lugar, uma lista de Elfos, que ele tá usando uma carta que eu nunca vi na minha vida e eu achei sensacional. É uma carta chamada Gruesome Fate, um feitiço preto, custo 3. Cada oponente perde 1 de vida para cada criatura que você controla. Eu já tinha visto Elfos jogando com Mob Justice, que é um feitiço vermelho que causa dano para cada criatura, custo 2. E já tinha visto Rash Sustenance, que é uma instantânea, custo branca e preta, que causa dano e você ganha de vida. Agora, o fato do oponente perder vida e não causar dano, cara, escapa muito de Prismatic, que foi uma tech sensacional dele. O custo 3 é nada para um elfo com uma mesa grande, então, porra, meus parabéns, que techzinha massa. E provavelmente, talvez ele já pensou que assim, como eu comentei no início, o triângulo amoroso, né, você tem que estar preparado. E para usar uma carta dessa é pro Tron, porque assim, o Tron vai chegar ali, vai chegar no quinto, sexto turno, se você não conseguir matar ele, ele vai te locar. E principalmente, vamos dizer, 90% dos decks não tem respostas para parar o combo no início. Aí o cara já pensou na tech dessa, porque algumas listas usam Fling, outras listas usam... tem uma preta também, acho que é Estante, que faz igual poder, que alguns Boggles estão usando. Então, alguns já usam o Viridian, o Longbow, para mesmo ele enrolando ali. Se passar seu turno, você começa a dar um dano ali, mas é lento. Ele já pensou nessa tech, não, eu tenho que usar algo para tentar matar o Tron, antes que ele fique enrolando, busca counter e não aguenta mais. Que normalmente é isso, você para de bater, você só tem que anular a carta certa. Exatamente. E no mall, diferente do IRL, vida infinita não ganha jogo. Sim. Você sabe que vida infinita não deixa você perder. Aí você ganha umas vidas ali, mas seu tempo tá correndo. Então você tem que saber administrar seu tempo. E querendo ou não, isso eu acho que te faz você ter um raciocínio mais rápido nas matches. Você começa a ver que não adianta você perder o tempo aqui e ali e tá analisando. Então ele usou essa trick aí, também eu não conhecia. Eu conheço outros que direto aparece, eu gosto de estar olhando os decks no Goldfish, né? E essa aqui eu não conhecia também. Então, é resultado merecido. Só que a gente, talvez o Saul ali nonos teria sido um pouco melhor pra diversidade, né? Só pro cara falar, não, eu fiz um top 8 aqui com meu deck de Cycling. E que delícia. Então, já que é pra falar de diversidade, a gente pode falar do challenge do domingo, que a gente teve alguns decks bem diferentes no top 8, cara. No challenge do domingo a gente teve 87 jogadores, foi um pouquinho menos que a gente tem geralmente, que é 100 e pouco e tal. Eu acho que a base de players finalmente está se dividindo, assim, de forma mais igual entre o challenge do sábado e do domingo. O deck mais jogado foi um Fogtron, novamente, com 16 cópias. O Mono Blue Delver ficou em segundo, com 8 cópias. E logo pertinho ali, um UB Delver, o Jimmy Delver, ficou em terceiro, com 7 cópias. Você vê que o Boros não conseguiu estar tão jogado. Sendo um dia após o outro, tudo isso o pessoal analisa. O Boros aqui, talvez o cara estava de Boros, foi pro Blue, foi pro Bedel, e pensando, esses decks vão ser melhor para ganhar do Tron, se eu tiver com a estratégia certa. Então, às vezes, isso é o motivo dos jogadores não ter ido jogar o Challenge domingo, lembrando que o Challenge no sábado ele é novo, então a gente tá, vamos ver que os mesmos jogadores eles não jogam no dia, mas jogam no outro, ou jogam os dois, pensam em jogar outro formato, porque tá tendo essa novidade aí, que aos poucos o pessoal já vai acostumando. Só para efeito de comparação, no sábado a gente teve 10 Boros Bully, foi o segundo deck mais jogado. No domingo, o Boros Bully foi o 8º deck mais jogado, somente com 5 cópias. Eu acho que a galera tava prevendo que ia continuar bastante Tron, e resolveram jogar de Delvers, né? Tanto o Mono Blue quanto o B, foram dois decks que estiveram bem presentes para tentar jogar contra o Tron nessas matches. Quem ganhou no domingo
foi o Poker Wizard de Tron, novamente, claro, né? Só que ele já usou algumas cartas interessantes, que algumas vezes listas não usam, outros usam. Ele já focou um pouco mais no counter, que estava usando um Dispel, um Condescendent, Proibir. Aí isso é proibir, apesar que é o básico, né? Mas às vezes Condescendent, Dispel, às vezes eles não estão usando de main, estão esperando pro side. Ele já usou que algumas listas usam ou não usam o Ring of Revelation. Porque, nossa, quando você dá uma carta dessa, você fala que delícia, eu estou vivo, estou comprando 3 cartas aqui. Quando você descarta terreno, você descarta qualquer coisa ali que você sabe que você vai dar um Murasa e voltar. A gente tem um jogador de Tron muito famoso que tá meio sumido, que é o Hellsal, e ele voltou a jogar recentemente nos Challenges, ele inclusive fez top 20 alguma coisa nesse último do domingo, e ele tá jogando também com uma lista parecida com essa, com Condescend, que é uma carta que a gente via muito aparecer, deu uma sumida, e aparentemente tá ensaiando o retorno. Porque assim, as listas anteriores, isso, era mais counter, era Condescend e tal. Então, o Tron, ele teve que fazer uma adaptação, não, então vou pegar muito blue, não sei o que. Tem que ter um pouco de counter pra, às vezes, aquela carta precisa se resolva. Então, ele acaba continuando, você pode ver que esse top 8 é um pouco diferente do de sábado. Temos os decks que não estavam presentes tão fortes. Temos players conhecidos, por exemplo, Modern Monkey em segundo lugar. Ele também estava jogando de Tron, que delícia. Pensa, uma final de Tron, aí é o cronômetro ali. Vamos ver quem joga mais rápido e quem. Tem aquela estratégia básica de fazer um Amog ali contra o Tron, é o que resolveu. Vamos colocar um Amog aqui para trocar tapa. No terceiro lugar nós deu uma sumida, porque eu acredito por causa do Tron. Você vê que bem diferente E do Boros também, né? O Stomp ele é ruimzinho contra o Boros também. Aí o Boros tem o BNP, terceiro lugar, jogou de Stomp. Você pode olhar que é aquela lista básica. Não tem muita coisa, se for olhar assim as outros decks de Stomp, é aquela coisa básica mesmo. É o feijão com arroz que dá certo, alimenta o bucho e pronto. Então, só que a lista aqui, ele não tá usando o artefato down de dano que o Elfos costuma usar. O Viridian Longbow. O Viridian, o arco, né, de Viridian, porque assim, normalmente ele sabe que precisa disso para poder ganhar, para ajudar a ganhar a match contra o Tron. Porque assim, se você vem com aquela mão estourada, antes do rino você mata o cara. Senão o cara vai tentar fazer um rino ali, aí você dá um Vines no rino, o cara não consegue brincar porque não fechou o tão desespero e você consegue garantir a match. Ele não usou, conseguiu fazer seu terceiro lugar, então chegou ao top 4. Um detalhe da lista de Stomp é que ele tá jogando com 4 Wild Mongrel, 4 Vines e 4 Hunger. Geralmente tem uma divisãozinha entre essas cartas, e nem todo mundo joga com 4 Wild Mongrel. Acho que a ideia contra o Tron dele era de fato ser bem explosivo, né? Então, na pior das hipóteses, ele, sei lá, baixa o Wild Mongrel, pumpa ele, descarta a carta pra dar mais um e tentar fechar antes do Rinoceronte mesmo. Porque o Wild Mongrel, né, nosso querido mestiço selvagem, ele no late game, no Stomp, você precisa, vamos dizer, no máximo 3 land na mesa. O quarto, quando você tá afim de ter quarto land, ele começa a virar a pump nele. É um mais um aqui, não morre pra um bird, não morre pra nada e tá ali. Sim. Que antigamente os Stomp usava bem. Usava até um ou dois Rizoala pra fazer um combo, né? Como tem muito Monoblue e tal, até o B, né, que tá jogando com o Echo Entropy de main deck, a galera acaba não tirando o valor que espera do Elefante Guide. Tipo, o cara devolve pra mão e foda-se o encantamento, né, vai pro lixo. Ou mata em resposta, às vezes tem que fazer com 4 manas pra tentar dar um Vine se proteger. Pensa, você tem que esperar você ter 4 manas pra conseguir fazer essa jogada, enquanto isso o cara tá lá. Em quarto e sétimo lugar, a gente teve o R Blitz no top 8 do Challenge. O quarto lugar foi do Amoras 27, que é brasileiro. E, na minha opinião, ele é um dos maiores expoentes desse deck atualmente, assim como do BW Pestilência. É um cara que joga muito com ambos os decks, joga muito bem e consegue fazer sempre resultado, né? Ele adora jogar com os decks peculiares, já joguei com eles na liga já. Ele joga muito bem. Estratégia, jogos que eu já ganhei dele, já perdi pra ele. E graças a esse estilo do Blitz, eu tive que adaptar também o Project X, né, por causa do deck. Mas, tipo assim, tudo isso você tem que ver. O deck preparar contra no meu ponto de vista, é um combo. Sim.
Que eu acredito que o Delver é para dar uma pressão inicial. E a ideia é matar ali nos Fiend ou nos Ciclopes. É aquela coisa, moço. Você sabe que se o cara desvirar, deu ruim. Você não matou o bicho dele, moço. Prepara que vem chumbo. O R-Blitz, eu acho que ele foi um dos decks mais afetados pela Blue Monday, né? No ano passado, porque, cara, as 3 cartas, ele usava as 3, né? Pra poder dar mais free spells. E poder dar mais trigger nos bichos. Sobre a lista atual, o Amoras e o jogador que ficou em 7º lugar, que é o Noah_R, eles estão usando praticamente assim 95% da mesma lista. A diferença é que o Amoras tá jogando com 2 Fariais e o Noah tá jogando com Bolt no lugar. E o Amoras tá jogando com 3 Brainstorms e 1 Spell Piece, enquanto o Noah tá jogando com split 2/2, 2 Brainstorm, 2 Spell Piece. E se você for ver, eles estão usando o Charme, que nem sempre, antigamente, você estava usando. Que você compra uma carta no próximo turno, ou você tira de fase a criatura do oponente, ou você dá o Fly. O Fly é como se fosse para ser um imbloqueável, né? Dependendo de quem está jogando contra. Porque antigamente eles usavam aquela que... Artful Dodge, uma coisa assim, não era? Dava o Shadow, se eu não me engano, acho que era Shadow. Aí, Shadow Rift. E dava um draw. Instante, é bom que eu gostava dessa carta que, por exemplo, você pode fazer na criatura do cara no final do turno, só para reciclar ela. E quanto a outra acho que é de Eldrazi, tem umas cartas que eu não lembro não. Eu lembro que normalmente que as cartas fazem, né? Só que ela é um sorcery, dá imbloqueável e compra um card. Então você vê o nível de diferença. Uma é instante, você pode fazer na criatura do cara comprar uma carta. A outra só pode ser no seu turno, é um sorcery, então você não tem como reciclar ela. Basicamente isso. Eles estão usando uma carta interessante da nova edição também, né? Que é Forbidden Friendship, sim, que você faz um dinossauro 1/1 com ímpeto e um humano 1/1. Pensa, né? Que gracinha. Você faz 2 tokens e, querendo ou não, contra deck mono black, édito, você faz ali, tá um dinossauro batendo na cara do cara e deixa um humano ali de bloqueio pra você. Isso. Porque poucos decks tem poucos remoção, édito, que o édito é forte porque não dá alvo na criatura, o cara ali tem uma spell de proteger, aí o cara já não consegue, se não tiver o counter. Então, é uma cartazinha massa, né? Caga na cara do Zédito, fácil. Porque se for pensar assim, ele pensou assim, não, eu preciso algo de custo menor que consiga fazer criatura para me proteger. Porque tem aquelas de Goblin, 2 mana faz 2 Goblin 1/1. Sim. Só que ele já pensou numa carta que tem um potencial a mais. Consegue ter ímpeto. Então ele às vezes bate com uma, bloqueia, deixa para bloquear a outra. E às vezes esse 1 de dano faz diferença. Sempre faz, moço. Essas cartas que faz um efeito e você tem uma outra que faz um efeito preciso, mas tem um plus, você já vê a diferença já. A quinta lista e a sexta é o básico do R Fadas e do Boros Bully. Então não muda muita coisa. Aquele Ctrl+C, Ctrl+V. Nada que você olha, nossa, que novidade. E já pulando para a oitava lista, né, novamente, como a gente comentou do Challenge de sábado, temos um deck de Cycling Storm. Essa já é a versão vermelha, cara. Versão vermelha, se você for analisar. É bom isso, a gente vai criando os decks, faz com preto, tá caro, vamos pro vermelho. Fez a vermelha, essa lista comparada a outra já não usa Pétala de Lótus, e sim, faz diferença. Sim, no mall também, principalmente, né? É caro no mall, porque joga Legacy, mas aquela coisa que você tem uma mana a mais para gerar, muda totalmente a diferença. Se for olhar, é basicamente a estratégia de várias criaturas que você pode reciclar com vermelho ou incolor. No vermelho você pode novas cartas estão sendo usadas na nova edição. Ele mata basicamente com o Drannith Stinger, que toda vez que você recicla uma carta, ele causa um de dano ao oponente. E ele tá usando o Rite of Flame, que ele gera 2 manas vermelhas, é um custo 1. E depois gera mais uma vermelha para cada Rite of Flame no cemitério. Então, conforme você vai usando o Rite of Flames, vai tendo mais Rite of Flames, etc. Mana Morfose, o que me entristece um pouco pra montar esse deck no papel, porque é caro pra caralho. Ritual da Cabala, não tá usando Ritual Sombrio. Então, Ritual da Cabala ele dá 5 mana se tiver limiar e dá 3 mana se tiver normal. Rip the Grave, Songs of the Damned pra gerar muita mana. E é isso, reciclar, devolver bicho, reciclar, devolver bicho causa dano.
Ele não focou na mana preta, por isso que talvez ele usou o ritual mesmo só para gerar os 5 pretas, para ajudar no saque, porque alguns saques são vermelhos e outros são incolores. Então, às vezes, nem sempre essas pretas vão te ajudar. Acredito que a preta foi mais para ajudar a fazer o Rip the Graves, né? E ter as manas para adicionar para poder baixar. O defeito, comparado ao outro, né? Fica baseando demais só na criatura. Tudo bem que você consegue, mesmo cara anulando, você volta pra mão. Mas talvez faltou uma bola de fogo. Tem aquela outra lá, que acho que é rito, que você dá, se ela for alvo, o cara tem que pagar 2 a mais. Então, às vezes o cara segura a mana do counter, quando vai ver, não consegue anular, porque tem que pagar 2 a mais para poder dar alvo nela. Usa a nova carta também, que se destrói artefato, ou dá 4 de dano a voar. Então, querendo não tem reciclar, já ajuda, mas não volta no store. Mas às vezes contra um Affinity ou contra um Monoblue, se ele precisar de parar. Ele tá usando um Flaring Pain, que é bom contra o cordões prismáticos. E 4 Pyroblast, que querendo não, no vermelho não é o básico. Porque aquela lista preta, às vezes no mais você consegue usar um descarte no cara. Vou dar o descarte antes de castar a spell. Mas normalmente ele ignora, porque você começa a fazer Storm, você volta, você recicla tanta carta, você compra tanta carta, você gera tanta mana que você não tiver o counter para anular a carta certa na hora certa, o oponente o que menos preocupa é com counter, né? Mas essa lista aqui é uma lista mais baseada para ganhar no Drench Stinger. Então, na verdade, o Storm, o arquétipo de Cycling Storm também apareceu no top 32 em 11º lugar, com a base verde, com Land Grant e tudo mais. E em 15º também teve outro Cycling Storm com base verde. Então, apesar da base vermelha que ficou do Fed Rush ficar em 8º, ter sido o melhor resultado entre os dois challenges, a gente tá vendo que a base verde é um pouquinho mais popular. E acho que só resta a gente aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Pra ver qual vai ser o Storm vigente, qual vai ser a melhor versão, que vai se provar a melhor versão das 3. Cara, agora que a gente já comentou o Challenge, falou do metagame e tá ficando cada vez mais complicado, porque estão aparecendo mais decks, estão aparecendo mais challenges, mas eu não posso deixar de falar um pouquinho com você, um pouquinho mais a fundo sobre o Project X. Eu queria saber quais são as melhores e as piores matches do Project X, depois pedir pra tu dar um conselho, caso o cara queira começar a jogar com o Project X, talvez até as primeiras cartas pra ele ir atrás, alguma coisa que ele possa assistir. Eu sei que tem no teu canal do Twitch, a gente vai deixar o link também, comenta sobre isso. O Project X, como eu comentei no início, é um deck criado baseado em 3 criaturas, que é o Carrion Feeder, o Elite, que é o Elfin com Persist. A gente pensou no deck forçar no Kitchen Finks, né? Até brincar o Kitchen Finks mais novo, né? E a Eve, que é que como se fosse a Melira, né? Que ela é 4 mana, 2/3, quando outra criatura verde entra em jogo, você coloca um marcador de +1/+1. O foco do baralho seria ter um Carrion Feeder para sacrificar a criatura, conseguir fazer um corpo grande e você ir para cima do oponente, onde às vezes não conhece o formato, ele simplesmente vai tomar a criatura e vai morrer, onde eu até brincava mandando a gente, esse tomou, quem assistia Cavaleiros Zodíacos, o golpe de Fênix, sei lá, se tomou uma vez, já era. Aí o match, podia ter certeza, se você conseguisse ganhar um jogo num match sem revelar que você comba, que às vezes o cara não saca trigger, ganhe sem combar. Uma dica que você tem quando o cara não conhece o baralho. Precisou de combar para ganhar? Comba e ganhe. Outra coisa do baralho, que a gente depois eu vou mandar a lista atualizada, porque todo dia eu jogo com baralho e todo dia eu faço uns testes. A lista eu vou deixar na descrição, viu, gente? Outras formas de ganhar no baralho. Aprender a ganhar sem combar, combar ganhando de vida infinita ou combar de dano infinito, que é o essencial para ganhar de alguns matches. Bad matchup, por exemplo, o Tron é um bad matchup. Um Blitz, por exemplo, eu acho um bad matchup porque é aquela coisa, o Blitz no terceiro turno, eles virou o Blitz, eles virou lá o Ciclope, você vai morrer. Se você não tiver resposta. Então, tive que não usava o Snuff Ult antes, tive que usar porque se eu pegasse antes tinha muito Blitz no formato, eu falei, não, se eu pegar esse deck eu preciso já estar preparado, porque às vezes o cara você tá tapado
e você pega de surpresa, igual contra o Tron. Vai blinkar, surpresa. Matches fáceis para o Project X. Não que todos os matches sejam fáceis, mas aquele que você consegue às vezes focar para ganhar. Um Elfos não é um match difícil. Você tem que matar tipo criaturas que vão fazer diferença, que não deixam você ganhar rápido. Por exemplo, a Essence Warning que vai ganhando vida, porque se você tentar ganhar vida, bater infinita e ganha vida infinita. O Desejador do Bem, eu só mato ela se eu souber que pode atrasar muito o jogo, então às vezes não adianta matar uma ou outra. O Vigia dos Pinheiros, tem hora que eu esqueço o nome das cartas em inglês. O que pampa os elfos, então o que acontece? Você pode ter um bloco eterno, você pode ter um bicho bate infinito, mas se ele te matar antes, batendo ali 6, 7 elfos, desvira, bate 15 e te mata. Então, certo sim, querendo ou não, tem que ter estratégias. Como ele comentou, eu vou estar fazendo alguns vídeos do deck, explicando mais ou menos a estratégia e como você tentar jogar melhor contra X deck se você tiver dificuldade. Então, isso vai ajudar um pouco. Decks mais tranquilo, após o side, por exemplo, Burn, acho que é um deck que todo mundo perde de início. Então, se eu for ver o side, um side tem cartas para ganhar. Mas aquela coisa, amigo, se não vir um side, acontece decks que tem dificuldade, não dá pra ganhar. Eu acredito que hoje é um baralho que joga contra todos. Alguns baralhos depende muito do side pra você ganhar, e outros depende muito da estratégia de como você tem a postura com o baralho para ganhar. Mono Black hoje é um deck não difícil de ganhar, no meu ponto de vista, porque eu tenho muitas criaturas que querem ser sacrificados ou querem morrer, voltam pro jogo. E onde ele gasta recurso, você ainda mantém o recurso. Tudo tem um tipo de estratégia. Alguma coisa que ajudou, dicas, conversando. Eu posto coisas às vezes no meu Instagram. Falo, não, gente, tiver alguma dúvida, fala comigo. Converse com alguém que joga um pouco baralho, isso te ajuda a ter novas ideias. Igual, por exemplo, Carves é um brasileiro que joga bem o mall, sempre tá farmando lá. E algumas dicas ele me deu de algumas cartas que eu adotei e não tirei mais. Então isso é importante. Às vezes o cara não é focado nesse formato, né? Mas às vezes ele fala uma ou outra carta ali e você vê que já fez aquela diferença. Os bad matchup eu comentei, Tron, sim. Você precisa muito do side, porque o Tron ele gosta de deck mid-range, não mata rápido. E no Tron eu já sei que se eu não tentar ganhar às vezes até o 6º ou 7º turno, que às vezes tem aquela mão fechadinha que eu já ganhei jogo no 4 e tá no 3º turno do cara. Você faz mana Carry Feeder, mana Elite, que é o bichinho que persiste. No 3º turno você dá uma remoção ou você prepara alguma coisa. No 4º turno você faz a Eve, que veio na mão, bate e mata o cara, entendeu? Às vezes o cara não conhece o baralho, se tapa. Ontem mesmo eu joguei um PCT aqui e eu estava 3-1 no match, só que como o torneio começa tarde, eu já ia conceder o último jogo, eu falei, vou jogar aqui para ver como tá, e essa última rodada se eu faria top 8, mas eu já estava quase dando 1 hora da manhã, não estava muito afim de jogar tanto assim, se eu fosse ganhar acho que eu ia conceder porque era o Alan, então não ia tirar a chance dele fazer resultado, onde eu não ia jogar porque já estava tarde. Eu peguei no primeiro match, eu peguei um Burn, ganhei, naquela mesma coisa, você ganha. No segundo match, eu peguei um Goblin, que eu acho que tá bem sumido, mas às vezes PCT, por ser um torneio gratuito, da premiação em tickets. Esse eu acabei perdendo, um cara top deco lá, falei parabéns. Ele falou assim que eu dei uma bugada nele, era espanhol. Que eu fiz uma jogada lá que eu não esperava e eu fiquei vivo e ele falou que deu uma bugada. Mas aí ele foi um top deco e me matou. Peguei um Tron, ganhei do Tron 2-1, onde eu ganhei o Game 1, que é mais difícil, mas ele é brasileiro também, o PCT joga muito brasileiro. E a gente até comentou, nossa, você tinha tipo 3 cartas na mão e eu consegui matar ele com o bando, onde que é difícil, porque o deck dele fica folgando, tem resposta pra tudo, tutora. Aí no Game 4, eu não tô lembrando agora o que eu peguei, eu até anotei, mas acho que não tem muita importância assim. E o Game 5 eu peguei um Mono Black, uma match foi boa, ficou 2-1 pra ele, mas eu pensei em conceder antes do início da partida, mas eu falei, não, vou jogar aqui pra testar o baralho, tem tempo que eu não pego um Mono Black, e um cara que joga bem de Mono Black. Perdi, mas
foi bom o match. Então é estratégias, dá pra ganhar, dá pra perder. É um deck atualmente nessa versão tá caro. Hoje tá $30. $30 não, minto, 30 tickets, que é quase a mesma coisa, mas às vezes você pega mais barato aqui os tickets no Brasil, né? Mas é um baralho assim, bom, gostou de se jogar. Igual ele comentou, tô Clube da Luta, eu perdi apenas por o W Tribe, onde eu fiz uma misclick, comentei os vídeos meus na minha Twitch. E eu falei, nossa, eu busquei além de errado. Eu fui clicar num pano, busquei na floresta, porque os desenhos ser parecidos e não me atentei. Aí eu acabei perdendo o jogo, porque eu só podia fazer uma spell preta por turno e não conseguia gastar. Então, uma coisa que eu aprendi quando você for jogar esses torneios competitivos, tente focar só naquilo que você está jogando. Porque assim, leve a sério, porque uma outra coisa que te tirar a atenção, você pode perder o jogo por causa desse pequeno detalhe. Preparação do torneio, como eu comentei nisso, vários jogos vários decks, peço jogando competitivo e sempre que der, já joguei liga com esse deck, já fiz 5-0, já fiz 4-1, como eu já fiz 2-3 também. Quando você faz 2-3, você tenta ver se foi um erro seu, se foi o caso do bad matchup, cartas que estavam no seu site desnecessária. Então, tudo isso é importante. Eu tenho dificuldade com X decks, então eu não preciso de tantas cartas boas contra aquela, mas se elas estiverem no deck, me ajuda. Então, tudo isso te ajuda a jogar com baralho. Tem uma história engraçada de eu jogando contra Project X. Na época, a gente ainda não tinha visto o Burt, não conhecia ele, não tinha visto o nome Project X. Um amigo meu tinha montado o deck, ele chamava de BG Aristocratas, que acho que é um outro nome pro deck também. E eu tava de Tron e ele combou, só que eu também tava combado de Stonehorn com Barreira. E tava locado o jogo, e na época eu não jogava com Compulsive Research main deck, então não tinha nem como milar ele, né? E aí ele pegou, a gente conversando, né? Foi mesa de cozinha isso mesmo. Uma história bem assim, tomando cerveja e jogando mesmo. Aí eu falei, cara, não tem como te matar, a vida infinita. E ele falou, também não tem como te matar, não tem como atacar, não tem nada no deck. Aí a gente contou o deck assim, ele tinha menos carta do que eu e aí concedeu. E vida que segue. Falando isso, teve um torneio aqui em Goiânia que aconteceu isso, eu consegui te combar a vida infinito. E só que esse colega meu usava a pesquisa. Aí eu falei assim, eu comi, beleza. Aí eu falei, então tá, vamos jogar. Eu não sabia, né? Se eu tivesse falado, não, eu vou. É lógico que ele nem podia contar que tinha pesquisa no deck, né? Eu não tinha visto, e normalmente, pode ver, os vistos agora usam uma. Sim. E aí, quando você já percebe que só vida infinita não adianta. Você faz vida infinita, beleza. Você não vai morrer pros ataques dele, não vai te bater, ele vai ter que te ganhar de outra forma. Aí quando ele revelou que começou a comprar e começou a milar, eu não ia conseguir responder, porque vai pro late game, você não ataca mais, o cara fica brincando. Outra ideia que eu digo é conceda. Porque assim, você vai enrolar, você sabe que o cara vai te ganhar por deck. E na época acho que ainda tinha o santuário, né? Pensa, naquele santuário você não perdia por deck mais, você sempre ficava colocando a carta do topo. Aí eu beleza, combei, não, combou. Porque antigamente eu combava e ganhava, né? Sim. Aí eu combei, beleza. Aí fez isso, mostrou, não, com o santuário eu não perco mais. Eu volto um terreno, disputou, e aí a barreira, volto o terreno, a barreira entra, coloco no topo, beleza, não perde mais. Aí eu vou, conceda, porque assim, o tempo é seu amigo. Você sabe que o side do baralho vai estar melhor para preparar contra o Tron. Eu joguei ontem, eu virei 9 cartas. Mas porque o side que eu jogo, ele é bem versátil, então ele vai ser bom contra o Tron, vai ser bom contra o deck, vai ser bom contra o deck. Eu tenho essa mania de montar side versátil, não específico. Cartas específicas hoje no meu side, eu acho que é só contra o Burn, né? Que esse sempre merece destaque, que é o Storm. Tirando isso, todas as cartas são boas contra os outros baralhos. É isso. Eu acho que a gente já teve uma boa noção do Project X. A gente trouxe o maior especialista do Brasil para falar sobre isso aqui. Os links do Burt vão estar na descrição. Ele tá com o canal do Twitch, tá fazendo gameplay. Então a gente vai deixar aqui para vocês acompanharem um pouco mais do deck. E como ele falou, cara, entre em contato com ele. Tenho certeza que ele vai tirar dúvida de vocês aí querendo jogar com deck. Mas, final de todo heavy meta, tem uma indicação de metal. Bora lá?
Eu particularmente jogava muito Magic, treinava, escutando 2 tipos de rock. Aqui, Detonautas e CPM 22. Nossa, a gente passava lá e era jogando 2, 3 horas, escutando só esses dois. Muito bom. E olha que aqui a gente é comedor de piqui e é sertanejo chifrudo, hein? Mas essas aí, é as que eu não esqueço. Quando eu ia jogar um Magic, eram essas músicas passando e treinando, porque quando eu era mais novo assim, né? Não tinha que trabalhar, tinha que fazer nada, é só estudar. Então, quando ia jogar, eram essas 2 músicas na casa do amigo meu e a gente ficava jogando o tempo todo. E eram esses 2. Então, esses 2 sempre me marcou. E quando eu faço Twitch, eu tenho as músicas que eu gostava. E eu coloco essas porque curto muito. E se pudesse escolher uma música, a gente tem aqui uma playlist colaborativa, toda indicação de metal, tanto minha quanto dos convidados, a gente coloca numa playlist colaborativa no Spotify. Esse link tá na descrição sempre. E se você puder escolher uma música, ou do CPM, ou do Detonautas, ou uma de cada também, olha essa colher de chá, uma de cada, pra ir pra nossa playlist, qual que você escolheria? Eu gosto da Fim do Mundo, porque, nossa, eu escutava, querendo ou não, era pouca das músicas que eu escutava muito, não acompanho muito bem os artistas, né, mas Fim do Mundo, do CPM 22, eu curtia muito, porque, nossa, era jogando, passando, e outra música que eu curtia também era Olhos Certos, do Detonautas. Te encontrar, tanto pra dizer, meu amor, tudo bem. É isso aí. Olho certo. E Fim do Mundo já estão na nossa playlist colaborativa, você pode conferir lá no Spotify. E deixa também um comentário se você quer que a gente faça em outro serviço, sei lá, Deezer, alguma coisa assim. Seu Burt, muito obrigado pela presença, foi sensacional. Engraçado que eu tava combinando já com o Burt de gravar e, surpresa, o convidado da semana que vem, não sabia que... Eu vou dar um spoiler aqui, eu chamei a Júlia do Clube da Luta também pra gravar, eu não sabia que eles iam se enfrentar, tinha saído só o Paris do Top 8, então vai ser interessante gravar com o Burt essa semana e com a Júlia na semana que vem. E muito obrigado pelo seu tempo, deixa aí seus recados, suas mídias sociais, e é isso, cara. Não, eu quero agradecer muito, né? Porque eu até comentei que no início, a última vez que eu fiz um tipo de entrevista dessa foi em 2012, quando eu fui para a final do National Legacy. Queriam conhecer um pouco mais. Quem sabe que eu jogo há muito tempo mesmo, sempre tomo à frente, já fui juiz nível 1. Só por falta de apoio aqui em Goiânia eu não resolvi seguir o projeto de juiz. Fiquei mesmo mais na jogatina, Pauper. Agradecer a todos que estão aqui até agora, né, escutando a gente aqui, que tem interesse, como diz, pode vir atrás, pode me procurar, Instagram, Twitch também, quando eu estiver fazendo as lives, maior prazer, tem gente que manda comigo, até mensagem no WhatsApp, peço desculpa quando eu demoro, mas eu mando, não, vou te mandar minha lista atualizada aqui, e manda a lista atualizada, porque eu tô aqui para servir, todo mundo conhece, pego torneios para organizar, gosto de tomar frente, então, principalmente, agradecer mesmo por a família também apoia, deixa eu jogar, deixa eu brincar, né? Minha mãe até brinca, já 18 anos, já tô velho, então é mais um hobby mesmo. Ficar no link de inscrição, minha Twitch, que é Virtual Paradise, e Instagram também é Virtual Paradise, e no mall Virtual Paradise, Liga Magic, Virtual Paradise. Onde se você for jogar o League of Legends, você pode jogar Virtual Paradise, você acha, viu? Aí, comentando, que eu até esqueci, né? O porquê Virtual Paradise. É isso aí, é importante. Faltou falar isso, né? O Burt Lancaster é meu primeiro nome. E na época, quando eu comecei a jogar, por causa da Aves do Paraíso, né? Que é Birds of Paradise, as pessoas faziam muitos trocadilhos. Aí eu curti, né? E falei, adotei. Então tem aí 18 anos mesmo que o pessoal que joga conhece. Você falava, você que é o Burt of Paradise da Liga Magic, né? Não, sim, sou eu, tal. Porque mesmo na época, quando a gente ia nacional, regional, né? Eu ganhei um regional de BG, fora do meta,
E as pessoas, você que é o Burt, você que ganhou. O Túlio Jowling, na época, né? Ele falou, nossa, eu gostei da sua lista, montei um BG mais mid-range baseado na sua lista. Então, tem certas coisas que a gente joga nacional e não esquece, né? Primeira vez sempre é bom. Então, isso mostra. Meta, sim, ele é importante, vai te ajudar os melhores decks, mas para você fazer um resultado fora, perseverança e conhecer o formato. É isso aí, ficou o recado. E eu concordo. Talento, perseverança, vai dar certo. Galera, agradeço aí a presença de todos até o final aqui. Um grande abraço do Virtual Paradise e tamo junto. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Valeu, falou. Falou!